alunos do quarto ano. Vamos dar continuidade, né, ao tema que iniciamos a semana passada sobre o gênero textual notícia. Nós aprendemos que a notícia é um dos principais tipos de textos jornalísticos existentes e tem como intenção nos informar acerca de determinada ocorrência. Trata-se de um texto bastante comum nos meios de comunicação, seja ele televisivo, em sites pela internet ou impresso em revistas ou jornais. Este texto caracteriza-se por apresentar uma linguagem simples, clara, objetiva e precisa, buscando sempre fatos que interessam ao público em geral. Ou seja, eles tentam usar uma linguagem acessível, né, para atingir a maior quantidade de pessoas possíveis. Hoje nós iremos estudar os elementos constituintes de uma notícia, ou seja, como uma notícia é construída, certo? Então vamos lá. A primeira característica de uma notícia é que ela tem um título principal, também chamado de manchete. Geralmente, esse título principal ele é grafado de forma bastante evidente, ou seja, com letras grandes, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Abaixo do título principal, nós encontramos um pequeno texto chamado de linha fina ou gravata, e esse pequeno texto ele serve como complemento do título principal, certo? Com o acréscimo de algumas informações, a fim de torná-lo ainda mais chamativo ao leitor. Temos também, dentro da estrutura da notícia, as informações sobre a publicação. Quais são essas informações, professora? O autor, a data, o horário e o local da publicação. Temos ainda as fotos. As fotos das notícias são meios de apresentar uma informação também. Abaixo da foto, nós encontramos uma legenda. Essa legenda, ela traz informações complementares que identificam ou explicam a fotografia. Iniciando a notícia em si, nós temos o lead, e o lead é o primeiro parágrafo da notícia. Ele funciona como um resumo da notícia e oferece informações rápidas e objetivas ao leitor. Busca responder as questões: quem, onde, o que, como, quando, por quê. E, por fim, temos o corpo da notícia, que é a notícia propriamente dita, não é? É a notícia em si, com a exposição mais detalhada dos acontecimentos mencionados. Então, vamos lá no livro didático. E no livro didático nós temos a notícia: a cadela abandonada é adotada por polícia militar após resgate. Nós percebemos que cada parte dessa notícia está grifada de uma cor diferente. E ao lado, né, nós vemos as cores indicadas e a que se refere cada parte do texto. Essa primeira parte, em negrito, ela representa o título principal, também chamado de manchete, não é? Aquele título que chama a atenção da gente sobre o que vai se tratar o texto. Abaixo do título principal, nós temos a linha fina ou a gravata, aqui grifadinho de verde, que é aquela informaçãozinha complementar do título principal. Temos aqui grifado de rosa as informações que identificam o texto, as informações sobre o texto, não é? Como a data em que foi publicada, o horário em que foi publicado, aonde foi publicado. Temos a fotografia, que também é uma forma de apresentar uma informação, e abaixo da fotografia nós temos a legenda. A legenda é aquele texto que explica a fotografia. Vamos lá. Aqui grifado de laranja, nós temos o primeiro parágrafo do texto, ou a lead, né? E essa lead é aquele que informa sobre o que vai se tratar o texto de forma bem objetiva, que responde aquelas questões que eu falei para vocês anteriormente. Onde, como, por quê, como.
E a partir daqui, ó, de azul, nós temos o corpo da notícia propriamente dito. É a notícia em si. Abaixo nós temos aqui, ó, uma referência, né? Com as informações de onde foi retirado, o horário, o local e tudo. Então, vocês vão fazer a primeira atividade, mão na massa. Nós temos 3 textos, certo? E vocês irão fazer a leitura desses 3 textos. Quando vocês fizerem a leitura desses 3 textos, vocês vão observar a estrutura de cada um e vão dizer qual deles é uma notícia, de acordo com sua estrutura, com seu formato, certo? Então, o primeiro texto é sobre microchipagem, segurança para o seu pet. Na aula passada, nós conversamos sobre o que seria a microchipagem. O segundo texto é sobre filhotes de labrador, valor R$ 150. E o terceiro texto é campanha de vacinação contra a raiva para cães e gatos, terá 20 mil doses disponíveis a R$ 10. Então, vocês vão ler esses 3 textos e vão escrever aqui na linha qual deles será uma notícia, certo? Em seguida, vocês vão realizar o Vamos Produzir. Notícias para Jornal da Escola. Agora você vai produzir uma notícia sobre acontecimentos em sua localidade. Pode ser um fato que ocorreu na escola ou na cidade. Siga as orientações do seu professor e utilize o primeiro espaço para planejar o texto. Depois escreva a primeira versão do texto no segundo espaço. Para que a notícia seja completa e útil aos leitores, assegure-se de que seu texto responde às seguintes perguntas sobre o acontecimento que está sendo noticiado. O que? Quando? Onde? Como? Que a gente viu lá na estrutura da notícia, que a parte do texto que responde essas perguntas é a lead, o primeiro parágrafo da notícia. Então, vocês vão pensar, qual é a notícia que eu quero escrever? Sobre o que eu quero falar? E vocês vão escrever aqui, ó. Vão colocar o título que vocês escolheram para o texto de vocês. Vão colocar qual será a gravata que eu vou colocar aqui no meu texto. Descrição da imagem, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui a imagem de um gato. Então, vou escrever a imagem de um gato. Vão escrever aqui qual é a legenda que vocês vão colocar nessa imagem. Vão colocar aqui como será a lead dessa notícia. E, por último, o corpo da notícia, certo? Vocês vão colocar só tópicos principais, porque nós faremos a escrita nas páginas que eu mostrarei a seguir. Aqui vocês vão dizer, qual é a primeira parte do texto? O título ou manchete. Qual é a segunda parte do texto, de acordo com sua estrutura? A gravata, ou título auxiliar, né? Mas nós vamos colocar aqui a gravata. Terceiro, a fotografia, que é a descrição da imagem. O quarto, a legenda. O quinto, lead. E o sexto, o corpo da notícia. Quando vocês preencherem esse espaço aqui com as informações que vão conter o texto de vocês, vocês vão buscar lá no material de apoio as páginas 3 e 5, que são essas aqui, ó. Essas aqui. E visto esse material, né, de apoio das páginas 3 e 5, vocês vão escrever a versão final da notícia de vocês. Nas páginas do livro, vocês vão escrever o rascunho, né, as ideias principais que vocês vão tendo. E aqui no material de apoio, vocês vão escrever já a versão final da notícia de vocês, com o título principal, com manchete, com fotografia, com legenda, com lead, com tudo, tá certo? Quando vocês concluírem essa atividade, vocês vão passar para a ficha de atividade. As fichas de atividade, vocês vão iniciar na página 3
até a página número 6, da página 3 à página número 6, certo? E nós temos aqui, ó, o trecho de uma notícia. A gente pode perceber que ela foi retirada da internet. E o título da notícia é: Café em excesso aumenta a chance de pressão alta em pessoas predispostas. Vocês vão ler a primeira notícia e vão responder as questões 1 até a questão número 5. Da questão 1 à questão número 5. Na ficha de atividade número 2, que é a página 5 e 6, vocês vão ler outro trecho de outra notícia, certo? E em seguida vocês vão escrever um comentário sobre ela. Depois vocês vão pedir para algum familiar ler o mesmo trecho que você e escrever o comentário dele. Você vai escrever o seu comentário sobre a notícia e o familiar que você pedir vai escrever o comentário dele, certo? Aqui, ó, seu comentário do familiar. Vai responder a questão número 2 e 3, baseados no texto que vocês leram, nos textos que vocês leram, certo? Então, boa aula, bons estudos e qualquer dúvida, nos procurem. Um beijo.